Agora vamos começar a lidar com problemas mais interessantes. Uma das coisas legais que vai encontrar em probabilidade é poder resolver um problema de forma mais interessante. Vamos pensar a respeito. Vou pegar uma moeda de verdade e jogá-la 3 vezes porque quero descobrir a probabilidade de ter pelo menos uma cara nas 3 jogadas. Pelo menos uma cara nas 3 jogadas. Portanto, o modo mais fácil de imaginar é quantas prováveis possibilidades existem. No último vídeo, a gente viu que se jogar a moeda 3 vezes, tem 8 possibilidades. Para a primeira jogada, tem 2 possibilidades. Para a segunda, 2 possibilidades. E na terceira jogada, há 2 possibilidades. Então, 2 vezes 2 vezes 2 tem 8 possibilidades iguais se eu jogar a moeda 3 vezes. Quantas daquelas possibilidades a gente consegue pelo menos uma cara? Mostramos todas as possibilidades aqui, então tem que contar quantas dessas conseguiremos pelo menos uma cara. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Destes tem pelo menos uma cara neles. E esta última não tem nada. 7 de 8 tem pelo menos uma cara. Agora você deve estar pensando, ok, você foi capaz de fazer isso escrevendo todas as possibilidades, mas seria realmente difícil se eu dissesse pelo menos uma cara em 20 jogadas. E funcionou bem, porque só tinha 3 jogadas. Melhor deixar mais claro que é em 3 jogadas. E seria muito mais difícil fazer se fossem 20 jogadas. Tem algum atalho aqui? Alguma outra forma de resolver? Não daria para resolver de um jeito simples. Não pode só dizer, a probabilidade de obter cara vezes a probabilidade de obter cara porque obteve cara na primeira vez e agora não tem mais que obter cara, ou poderia obter cara de novo. Não precisa, então fica um pouco mais complicado, mas tem um modo mais simples de resolver que dá para usar este método. Na realidade, deve encontrar em muitos exames onde fazem parecer como um problema muito mais difícil, mas se pensar assim, de repente fica mais simples. Uma forma de resolver o problema é a probabilidade de pelo menos uma cara em 3 jogadas. É igual à probabilidade de não obter só coroas, certo? Se tem só coroas, não tem nenhuma cara, então, essas duas coisas são equivalentes. A probabilidade de obter pelo menos uma cara em 3 jogadas é igual à probabilidade de não obter só coroa em 3 jogadas. Qual é a probabilidade de não obter só coroa? É 1 menos a probabilidade de obter só coroas. A probabilidade de só obter coroas em 3 jogadas é a probabilidade de coroa, coroa e coroa, porque qualquer uma das outras situações terá pelo menos uma cara, então esta é a única possibilidade que resta. Se somar todas, vai obter 1. Vou escrever assim. Eu vou escrever em outra cor, assim você enxerga de onde vem. A probabilidade de nem todas as coroas mais a probabilidade de todas as caras. Bom, é tremendamente exaustivo. Todas estas são circunstâncias possíveis, portanto, suas chances de obter nem só coroas ou só coroas, e estas são mutuamente exclusivas, daí dá para somar. A probabilidade de não obter todas as coroas ou, só para esclarecer o que estamos fazendo, a probabilidade de nem todas as coroas ou a probabilidade de todas as coroas vai ser igual a 1. Estas são mutuamente exclusivas, ou só terá não coroas, que significa que as caras aparecerão apenas, ou só coroas. Mas não pode ter as duas coisas acontecendo, e sendo mutuamente exclusivas, você diz que a probabilidade disso ou disto é que pode somar suas probabilidades, o que basicamente são todos os possíveis eventos. Esta é a probabilidade de qualquer um desses eventos acontecerem, e será 1 ou 100% de chance. Então, outra forma de resolver é a probabilidade de nem todas as coroas serão de 1 menos a probabilidade de todas as coroas. Foi exatamente o que fizemos aqui. E a probabilidade de todas as coroas é bem direta. Esta é a probabilidade de obter 1/2, porque terá meia chance de obter uma coroa na primeira jogada, vezes, vou escrever aqui para deixar mais claro, 1 menos a probabilidade de obter só coroas.
e terá meia chance de obter coroas na primeira jogada, e aí vai ter que conseguir outra coroa na segunda jogada, depois na terceira obter outra coroa, e aí meio vezes meio vezes meio é 1/8. 1 menos 1/8, ou 8/8 menos 1/8, será igual a 7/8. Dá para aplicar em um problema mais difícil de resolver do que escrever todos os cenários, como a gente fez no primeiro problema. Digamos que tem 10 jogadas, a probabilidade de pelo menos uma cara em 10 jogadas. Bom, usamos a mesma ideia. Será igual à probabilidade de não obter só coroas em 10 jogadas. Então, só estamos dizendo que a probabilidade de não obter coroas em todas as jogadas são coroas. Nem todas as coroas em 10 jogadas, e vai ser 1 menos a probabilidade de obter coroas 10 vezes. Então, é 1 menos 10 coroas seguidas, que vai ser igual a esta parte bem aqui. Eu vou escrever. É igual a 1 menos... E esta parte vai ser uma coroa e outra coroa, meio vezes meio. Meio vezes meio. Agora eu vou repetir 10 vezes. Vou escrever um pouco para ficar mais claro ainda. Meio serão 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A gente simplesmente tem o numerador 1, então será 1, vai ser igual a 1. Vou escrever com o mesmo verde. Vai ser igual a 1 menos nosso numerador, e você tem 1 vezes ele mesmo 10 vezes. Enfim, tem 1. No denominador obtém 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 2 é 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 sobre 1024. É exatamente igual a 1024 sobre 1024 menos 1 sobre 1024, que é igual a 1023 sobre 1024. A gente obtém um denominador comum aqui. 1000. Vou fazer em azul. Sobre 1024. Se joga uma moeda 10 vezes seguidas, sua probabilidade de obter pelo menos uma cara em 10 jogadas é muito alta. É 1023 sobre 1024. E pode usar uma calculadora para entender em termos de porcentagem. Na realidade, vou fazer só por diversão. Se eu tenho 1023 dividido por 1024, isso dá... Você tem 99,9% de chance de ter pelo menos uma cara. Isso se arredondar. Isso é igual a 99,9% de chance. Eu arredondei um pouquinho. Esta é uma ferramenta bem poderosa. Na verdade, um jeito bem poderoso de pensar sobre por que você levaria uma eternidade para escrever todos os cenários. Na verdade, teria que escrever 1024 cenários. Portanto, fazer o exercício para 10 jogadas teria tomado todo o nosso tempo. Mas quando pensa diferente, é levado a ter a probabilidade de obter pelo menos uma cara em 10 jogadas, que é igual à probabilidade de não ter só coroas. E isso é 1 menos a probabilidade de só obter coroas, o que é bastante fácil de pensar. Espero que tenha curtido.